Olá, o Em Debate de hoje traz como convidada especial a professora Leila Maria Beltramini, ela que é graduada em Ciências Biológicas, na modalidade médica pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Barão de Mauá de Ribeirão Preto, tem um mestrado em Ciências Biológicas, na área de Bioquímica pela USP, também mestrado em Biologia e Imunologia pela Unicamp, doutorado em Ciências Biológicas, pós-doutorada na Califórnia, em San Diego. Professora, quanto currículo para estudar uma coisa tão minúscula, tão microscópica quanto são a biotecnologia molecular. Prazer receber a senhora aqui nos estúdios do Em Debate, da Agência de Difusão Científica do IEA. Eu queria, inicialmente, que as palavras fossem suas para esse oi, dizer um pouquinho desse currículo da senhora. Bom, não sei se eu diria bom dia, né? Porque essa entrevista está sendo de manhã. E é um prazer falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente desenvolve dentro do Centro de Biotecnologia Molecular Estrutural, que é um dos projetos apoiados pela FAPESP desde 2000 e com sede no Instituto de Física de São Carlos. E dentro do Instituto de Física de São Carlos são dois grupos, o grupo de Biofísica Molecular e o grupo de Cristalografia de Proteínas, que compõem esse centro. Então, estou à disposição para responder as questões que vocês achem interessantes que eu fale nesse momento, né? E, enfim, e contribuir para que isso seja divulgado de alguma maneira. Para professora, esse centro, né, que a gente chama pela sigla de CBME, né, que quer dizer exatamente o Centro de Biotecnologia Molecular Estrutural, como é que ele se formou? Como é que foi a história dele desde o seu início? Isso teve uma história. Dentro da ciência, hoje, atualmente, desde uns 15, 20 anos atrás, a gente sempre trabalha em colaboração. Então, um pesquisador, um professor universitário que faça pesquisa também, ele entende de uma determinada área, de uma determinada metodologia, mas para fazer um trabalho completo de investigação científica, a gente necessita de vários especialistas, né, em diferentes, abordando diferentes tecnologias. Então, isso é o que a gente chama de interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade. E vários pesquisadores que hoje compõem o CBME já trabalhavam em colaboração. Então, aí surgiu a ideia, liderado pelo professor Glaucio Oliva, de montar um grupo, né, que a gente chamou de centro, onde haveria nesse grupo vários especialistas em áreas diferentes. Então, o CBME ele é composto atualmente por 21 pesquisadores, 21 ou 22, não me lembro exatamente, e nós temos pesquisadores daqui do Instituto de Física, da Universidade Federal, da UFSCar, aqui de São Carlos, do Departamento de Genética e do Departamento de Ciências da Saúde, e nós temos alguns pesquisadores também do Laboratório Nacional de Luz-Síncroton. Então, todos esses pesquisadores fazem parte do CBME. Então, esse foco na interdisciplinaridade é que, vamos dizer assim, nós podemos dizer que foi o sucesso desse centro que já está implantado há 8 anos. Então, antes do centro existir, nós já trabalhamos em colaboração, né, uns com os outros. E essa colaboração, então, foi organizada, vamos dizer assim, na criação desse centro. Ele surgiu a partir de um edital da FAPESP. A FAPESP criou uma linha que são apoio a centros de pesquisa, inovação e difusão, também conhecidos pela sigla CEPID. E a FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E a partir desse edital foram
colocados, né, foram solicitados 130 propostas, foram colocadas na FAPESP, dessas 130 foram selecionadas 10, e nós somos um desses 10 centros, apoiados, então, inicialmente por 5 anos, renovados por mais 3, e deve ser renovado esse ano por mais 3. Esperamos. Vocês esperam, e também quem espera muito por isso são os estudantes do ensino médio, porque em que pese que já existia esse movimento de vocês trabalharem, até que, entre aspas, é bom que se diga informalmente, depois com o apoio fundamental da FAPESP, que existe exatamente para isso, oficializaram a ideia do centro. Agora, é um trabalho essencialmente de pesquisa, mas também dirigido ao ensino médio. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho disso. Você chamou bem atenção nesse aspecto. Só para complementar, professora, eu gostaria que junto com essa pergunta a senhora já abordasse o espaço interativo, que é o grande chamariz também, entre aspas, para o ensino médio, né? Porque a gente estava dando uma olhada no site, até no portal de vocês estamos vendo imagens nesse momento. Eu gostaria que a senhora já agregasse nessa resposta a importância dessa difusão para o ensino médio e como que está o espaço interativo. Então nós vamos voltar um pouquinho. Quando eu disse o CEPIDES, né, Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão, então a FAPESP exigiu que nesse projeto tivesse assim um peso igual, tanto que a gente chama de pilares, né, ou pernas, 3 pernas ou 3 pilares, com a mesma importância: a pesquisa, a inovação, que é a transferência para a indústria, para o setor produtivo, e a difusão, educação e difusão, que é a nossa contribuição no tema para o ensino, tanto o ensino básico, né, que envolve o ensino fundamental e o ensino médio, como o ensino superior. Então, nesse sentido, é que nós criamos, então, ou iniciamos esse setor, que nós chamamos de setor de educação e difusão de ciências, na área de biologia molecular estrutural e biotecnologia. Ficou um nome muito grande, né? E nesse momento da criação desse centro, a USP nos deu como contrapartida recursos para adquirir um imóvel no centro de São Carlos, do lado do CDCC. Então hoje, atualmente, quem passar pela 9 de julho 1205, né, vai ver aquele Jardim da Percepção no CDCC, e do lado, né, unindo, tem o CBME e o CDCC. E lá nesse imóvel, que foi reformado com o tempo, né, durante esses anos, hoje funciona então um espaço interativo sobre biologia estrutural e biotecnologia, mostrando então para os estudantes, para os professores, para o público interessado, como se faz, o que é essa palavra engenharia genética, o que é engenharia de proteínas. Então lá nós temos esquemas, modelinhos de moléculas que nós desenvolvemos, banners, posters, explicando como é feito o tipo de pesquisa que a gente faz, né? E como isso pode chegar no ensino médio e está disponível para a população de uma maneira geral. Então nós temos exposto lá vários tópicos sobre aplicações biotecnológicas, né, das pesquisas que são feitas, mostrando que a biotecnologia existe muito antes de Cristo, né? Os chineses já faziam, se eu não me engano, vinho, manipulavam papel, né? E no fundo, né, para você produzir vinho, cerveja, iogurte, queijo, isso é biotecnologia. Né? Não necessariamente você precisa fazer manipulação genética para você ter biotecnologia. E com os avanços da ciência, hoje em dia, muito do que a gente chama e vê na mídia sobre biotecnologia, vem então da tecnologia que a gente chama de DNA recombinante, onde você pode, entre aspas, né, modificar um determinado DNA, ou você pode fazer uma bactéria, um outro micro-organismo,
produzir uma proteína que interesse ao humano, ao animal, né? Através dessa técnica chamada de tecnologia do DNA recombinante. E isso tudo lá nesse espaço, o professor e o aluno de ensino médio, ele pode aprender nessa exposição e aprender fazendo, porque nós temos um laboratório também acoplado a esse espaço, onde são realizados esses cursos para o professor vivenciar o que é essa metodologia. Professora, o Instituto de Estudos Avançados, criado pelo professor Sérgio e pela professora Ivone, também, assim como a senhora, não tem outra finalidade senão o de educar, mas também de divulgar. E a gente percebe que a senhora bate bastante nessa tecla, porque hoje não basta só educar, é preciso divulgar. E é isso que esse programa Em Debate está fazendo aqui. Eu queria que a senhora desse um fecho nessa história. Nosso tempo, obviamente, é curto, mas é imprescindível, sobre a importância também da divulgação no contexto da educação, sem perder a linha da educação. É muito importante isso, não, professora? Exato. Eu muitas vezes tenho dificuldade, né, em perceber o limite, né, entre a divulgação científica e a educação. O que eu sempre coloco é que, e isso às vezes me traz problemas com jornalistas, é que mesmo a divulgação científica, ela não pode ser muito generalista, ela tem que ser clara, mas ela tem que informar corretamente. Então, por exemplo, eu já sugeri para algumas pessoas que são importantes na política científica que todo projeto científico apoiado pela FAPESP, ou pelo CNPq, ou pela FINEP, né, que são os órgãos, as agências que financiam a ciência no Brasil, exigissem do pesquisador que também divulgasse de uma maneira clara, né, para o público em geral e para o professor, para os estudantes, o que ele faz, o que aquele projeto de pesquisa vai contribuir. Dessa maneira, a gente forçaria, né, você ter um banco de dados muito grande sobre difusão de ciência. Então, eu acho que assim, é uma obrigação de todo pesquisador, de uma certa maneira, junto com um jornalista, preferencialmente, de divulgar o que ele faz. Só dessa maneira a gente está dando satisfação para a sociedade, está disponibilizando material para o professor procurar, se ele se interessar, e para os estudantes também. Você está aguçando a curiosidade dos jovens para a ciência e mostrando o que a ciência brasileira está fazendo. Professora doutora Leila Maria Beltramini, muito obrigado pela sua participação. Esse Em Debate é um espaço curto, porém, eu já disse, essencial para difusão e também para a educação científica, mas eu gostaria de deixar que as últimas palavras desse programa fossem da senhora, para os nossos alunos de ensino médio, principalmente. Bom, eu poderia dizer que o nosso espaço, né, o espaço interativo do CBME, está esperando pelos alunos daqui de São Carlos e região e pelos professores, na Rua 9 de Julho, 1205, encostado ao CDCC, onde vocês vão poder vivenciar e também tomar conhecimento de toda a pesquisa que é feita dentro do CBME, que está bastante relacionada com o desenvolvimento de novos medicamentos, vacinas, até algumas modificações em plantas para torná-las mais produtivas também. Nós temos pesquisadores trabalhando nessa linha. Enfim, tomar conhecimento, né, do que é a contribuição da biologia estrutural para a biotecnologia atual. Doutora, muito obrigado. E o Em Debate volta na próxima semana ou na próxima vez que a gente se encontrar, a gente vai estar sempre debatendo. Um abraço, até mais.